Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu vou falar sobre projetos elétricos residenciais e a sua importância. Mesmo você sendo eletricista, você tem que conhecer e tem que ter noções de projetos, leitura de projetos. Essa aula não é tão longa, mas vai ajudar você que tem dúvidas em relação a como fazer uma verificação de um projeto, tendo o projeto em mãos, como executar esse projeto. Fique na sequência, não perca essa aula. O que é o agrupamento de circuitos? O agrupamento de circuito, pessoal, ele representa quantos circuitos elétricos possuem o trecho mais carregado do eletroduto. Esse fator de carregamento, o que ele influencia? Ele influencia na corrente de projeto. E quanto maior o agrupamento, maior a corrente de projeto. Porque quando você tem um circuito agrupado, você tem fator de correção 1. Quando você tem dois circuitos agrupados, você tem 0,8, 3, 0,7, 4, 0,65. Não é? Se você tem 7 circuitos, 0,54, praticamente a corrente de projeto vai ser dividida por esse fator, e nesse caso aqui ela vai dobrar. Então o agrupamento, né, consiste em quantos circuitos carregados existem naquele trecho do eletroduto, mas a quantidade do trecho mais carregado que vocês devem observar. Então vamos no nosso exemplo, aqui nessa planta baixa de uma residência, onde eu tenho quarto, banheiro, sala, área de serviço, cozinha. Meu quadro de distribuição, ele está localizado aqui na sala. Vamos entender isso aqui. Essa alimentação dessa residência é uma alimentação bifásica. Vem do quadro de medição a fase neutro, duas fases, neutro e terra, entrando no quadro para fazer a distribuição. Olhando aqui internamente, se vocês observarem aqui na simbologia, na sala eu tenho um three-way que dá acesso ao quarto, né, próximo do quarto, e tem um three-way aqui na entrada, certo? E na ligação three-way, no primeiro three-way, chega a fase e 2 retornos do paralelo, no segundo three-way chega os 3 retornos, 2 do paralelo e também chega o retorno da lâmpada. Bom, eu tenho tomada média, está aqui a tomada média, a identificação dos circuitos, né? Então, um projeto elétrico bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês o agrupamento. Eu tenho, quantos circuitos elétricos eu tenho nessa residência? Eu tenho 7 circuitos elétricos. Tem circuito 1, que é de iluminação, circuito 2 de iluminação, está mostrado aqui, circuito 1 e 2 de iluminação, só tenho 2 circuitos de iluminação, tem circuito de TUI, circuito 3, circuito 4, né? Circuito 7 também, o circuito 7 representa circuito de uso específico, na cozinha aqui, para ligar um forno, por exemplo. O circuito 6, se vocês observarem, o circuito 6, ele também atende a uma carga de uso específico. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o agrupamento. O circuito 1, qual a quantidade de circuitos agrupados? Circuito 1 tem aqui, passando aqui, se o circuito 1 tem aqui, olha o circuito 1 passando aqui. Quantos circuitos agrupados eu tenho? Tenho 2. Mas qual o trecho mais carregado? Vocês podem olhar aqui que eu sombreei aqui. Eu tenho o circuito 1, tenho o circuito 1, tenho o circuito 3 e tenho o circuito 1A, que na verdade é a ligação desses three-ways, 2 three-ways aqui, que eu vou considerar como circuito. Então, o trecho mais carregado é o trecho do circuito 1. Esse trecho mais carregado ele tem 3 circuitos agrupados. O circuito 2, se vocês observarem aqui amarelo,
Né? O circuito 2 está passando nesse trecho. No trecho do circuito 2, qual é o agrupamento? Quantos circuitos eu tenho? Eu tenho 2 circuitos. Né? Se você pegar circuito 2, procurar ele aqui em outros pontos, ele também tem carregamento 2. Né? Então, o trecho mais carregado do circuito 2, qual é o número de circuito agrupado? 2, está aqui. Circuito 3, preste atenção no circuito 3, está aqui, o circuito 3. É o mesmo agrupamento do circuito 1, 3, ok? Circuito 4, vamos ao nosso circuito 4. Se vocês observarem o circuito 4, tem o circuito 4 aqui dessas tomadas. Circuito 4, o máximo agrupamento do circuito 4 é 2. Veja esse trecho aqui, pessoal. Olha aqui, eu vou marcar aqui. É o trecho mais ocupado, onde passa o circuito 4. Quantos circuitos tem? 2. O agrupamento, fator de agrupamento para 2 circuitos. Se vocês observarem o circuito 5, apenas um circuito agrupado. Olha, o circuito 5 vem direto aqui, ó, na área de serviço atendendo. Ó, circuito 5 aqui. Apenas um circuito que está agrupado. O circuito 6 também. O circuito 6 é um circuito que vocês podem identificar ele aí. Olha aqui o circuito 6, olha. Ó, circuito 6 atende o banheiro, para o chuveiro, um circuito só. Então, 5, 6 e 7 tem um circuito agrupado só. Por quê? Porque são cargas de uso específico. E lá no projeto eu digo, olha, carga de uso específico, coloque um eletroduto direto. Como vocês podem ver, esse eletroduto aqui indo direto, esse eletroduto indo direto aqui pelo piso, tá? Pelo piso aqui, pelo piso aqui. E o circuito 5 aqui só tem um agrupamento. Então, dessa forma, quando vocês fizerem a distribuição, cuidado, mantenha sempre no máximo 3, o agrupamento 3, como eu coloquei aqui para vocês. Ok, pessoal? Então, entenderam o que é agrupamento de circuito? Ok? Entenderam? Agora vamos para o nosso próximo passo, que é ligar uma TUI de chuveiro de forma adequada. Né? Antes disso, da gente chegar na TUI, eu mostro para vocês que o projeto ele deve ter a legenda. Aqui, olha, essa legenda aqui, um outro modelo de legenda, é uma tomada média de 1.2 do piso acabado. É uma tomada 220 volts. Aqui é ponto de luz. Isso aqui é um eletroduto com neutro, fase, retorno e terra. Quadro de medição, quadro de distribuição e aqui interruptor paralelo, né, que é o four-way, conhecido como four-way. Tomada média, tomada baixa, tomada média. Eletroduto embutido na alvenaria e eletroduto embutido no piso. Quando fizerem o projeto, esse projetinho aqui, do lado do projeto, é importante que vocês coloquem a legenda no seu projeto. Bom, agora vamos no que eu tinha falado para vocês, outro assunto, que é a ligação adequada da TUI do chuveiro. Chuveiro é uma tomada de uso específico. O chuveiro é uma área molhada. Pela NBR 5410, é obrigatório o uso de DR. O que é o DR? É um interruptor diferencial residual. Ele faz a interrupção em caso de fuga de corrente. Como que é feita a ligação do chuveiro juntamente com o DR? Aqui eu tenho um exemplo, instalação do DR, um chuveiro onde eu tenho o atendimento fase-fase. Então, as duas fases entram no meu DR e aqui vem o barramento de terra para o chuveiro. Então, vocês podem observar que eu tenho o barramento de neutro, como chuveiro, para 220, né? É um chuveiro 220, 127, 127, você tem aqui a ligação do disjuntor DTM e aqui embaixo o disjuntor DR. Ó, aqui o disjuntor DR insere com o disjuntor DTM. Saindo lá do quadro, o aterramento indo até o chuveiro. Como é um chuveiro bifásico, né, duas fase, você tem as duas fases entrando. Não entra o neutro, aqui entra as duas fases e o terra aqui. Ok? Do outro lado aqui, representando a ligação, aqui também um disjuntor, olha, é bipolar, esse disjuntor é bipolar, são duas fases, e entra no meu disjuntor DR aqui, logo na sequência aqui. O DR vai interromper para o caso de fuga de corrente.
A instalação do dispositivo DR a 120 e 7 volts. Eu tenho o disjuntor DTM nessa posição aqui. O neutro entra no meu DR aqui, né? E aqui sai a alimentação para o chuveiro, ok? Então essa é a forma adequada de você fazer a ligação do chuveiro. Foi me pedido aí do pessoal que está inscrito no meu canal para me falar um pouco da ligação 220 de chuveiro, fase, né? E 127. Bom, relacionado agora ao assunto diagrama unifilar, é muito importante que se construa um diagrama unifilar. Vocês podem observar aqui no diagrama unifilar, eu olhando aqui nesse diagrama unifilar, é o mesmo projeto anterior da planta, a alimentação é uma alimentação bifásica, vocês estão vendo aqui. Então, vai para um disjuntor, né? Um disjuntor bifásico, né? Então, vai ter um disjuntor bifásico na entrada, a saída aqui, né? Depois do medidor, lá você vai ter o neutro, a fase e terra. Depois você vai ter, aqui já é a medição, né? O padrão de entrada. Então, você tem aqui o seu padrão de entrada, né? Aí no padrão de entrada é a entrada bifásica, tem o medidor. Aí na saída do medidor você está chegando aqui com os condutores de fase, neutro e terra. Chega no quadro de distribuição, para exemplificar aqui, foi colocado um disjuntor de 70 amperes, disjuntor geral de 70 amperes. Então, esse disjuntor geral que eu estou marcando aqui, a simbologia do disjuntor, é um disjuntor por fase, né? Então, um disjuntor bifásico, na verdade. Esse disjuntor bifásico vai atender todo o circuito da minha residência. Eu tenho na minha residência 2 circuitos de iluminação, disjuntor de 10 e 10. Tenho 3 circuitos de TUI, que é o circuito 3, 4 e 5, ok? 3, 4 e 5. Tenho o circuito 6, que é um chuveiro, o circuito 7, que é uma torneira elétrica. 25 amperes esse circuito da torneira, 30 amperes o circuito do chuveiro e 15 o circuito de TUI 5. É muito importante a elaboração do diagrama unifilar. O objetivo foi mostrar para vocês, refrescar a memória na hora de fazer a execução de um projeto elétrico residencial.